Ah, se uma criança nasce fora do Brasil, e é adotada por uma cidadã brasileira, o DNA dessa criança importa para a Constituição? É, essa é uma pergunta bem profunda. E, bom, a resposta do Supremo tem implicações gigantescas. Pois é. E tem mais, tipo, e se um governador decide usar o dinheiro de um fundo estritamente carimbado, para construir rodovias com o objetivo de pagar dívidas com um banco? Uhum. Ele está cometendo um crime de responsabilidade fiscal ou, sabe, fazendo uma gestão financeira inteligente? Essa é a linha tênue que a gente vai explorar hoje, né? Exatamente. Então hoje vamos dissecar como a nossa Corte Suprema resolve essas tensões. Sejam muito bem-vindos a mais um PDF Cast Jurídico da série Informativos. Olá a todos, é ótimo estar aqui para mais esta análise. É extrair o suprassumo da edição 1208 do Informativo do Supremo Tribunal Federal, que foi publicada agora em 23 de março de 2026. A gente vai navegar desde o direito mais íntimo de filiação até as regras de quem manda no orçamento estadual. É um espectro bem amplo. Então vamos desempacotar isso, começando pelo alicerce mais íntimo de todos. O nosso primeiro foco é o recurso extraordinário 1.163.774, que vem lá de Minas Gerais. Que originou o tema 1253 de repercussão geral, certo? Isso mesmo. E os fatos são bem diretos. Duas menores nasceram no estrangeiro e foram adotadas lá fora por uma brasileira. Certo. A disputa central que chegou ao Supremo era, bom, se essas crianças têm o direito inquestionável de serem consideradas brasileiras natas, tipo, com o mesmíssimo status que teriam se fossem filhas biológicas dessa mesma mãe? E a resposta da corte foi um sonoro sim, Uau! sem ressalvas. Sem ressalvas? O STF decidiu que a opção provisória da nacionalidade originária, que está lá no artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição, ela abraça plenamente os filhos adotivos. Então só exige o registro consular. Exato. Desde que haja o registro no órgão consular competente, o direito é garantido. O que é fascinante aqui é entender a lógica por trás disso. Certo, vamos lá. Isso exige que a gente olhe para a evolução do direito de família. Porque, historicamente, as regras de nacionalidade sempre orbitaram em torno de dois eixos muito físicos. Quais seriam? O ius soli, que é o direito do solo, né, de nascer no território, e o jus sanguinis, que é o direito de sangue, a herança genética. Ah, entendi. É a famosa loteria biológica, né? É, um bom jeito de colocar. O que o Supremo está cravando aqui é que a Constituição de 88 não é um laboratório de DNA, ela rompeu com essa dependência biológica. Certo, ela protege o laço afetivo. Precisamente. O artigo 227, lá no parágrafo 6º, proíbe categoricamente qualquer distinção entre filhos biológicos e adotivos. Então, se a lei já equipara o vínculo socioafetivo da adoção ao biológico aqui dentro do país? O Estado não pode criar um filtro genético na fronteira, não faria sentido. E não se trata só de um simbolismo bonito, sabe? É uma necessidade de dar eficácia jurídica e política aos direitos fundamentais. E vamos jogar um pouco de luz na complexidade prática disso. Para quem nos ouve, pode parecer, sei lá, só uma facilitação burocrática para tirar um passaporte. Mas é muito mais que isso. Muito mais. Porque a diferença entre ser um brasileiro nato e um brasileiro naturalizado, no nosso ordenamento, é um abismo jurídico, não é? É gigantesca. Nós estamos falando de proteções absolutas. Sim, tipo, um brasileiro nato jamais pode ser extraditado, ele tem acesso a cargos privativos como a presidência da República, carreira diplomática, o oficialetato das Forças Armadas. Exatamente. O STF, ao dar esse peso à adoção internacional, está dizendo que o afeto e a escolha de adotar forjam um vínculo inquebrável. Tão forte quanto a genética. Exato. Porque a adoção não é uma filiação de segunda classe, que dá direitos pela metade. Trata-se da constituição de uma família plena. E isso esbarra no direito internacional também, né? Com certeza. Restringir a nacionalidade com base no tipo de vínculo familiar seria desconsiderar vários tratados internacionais que o Brasil assina. Tipo a Convenção sobre os Direitos da Criança. Bem lembrado.
O tribunal entendeu que a interpretação de um direito humano como o direito a pertencer a uma nação tem que operar na capacidade máxima de proteção. O amor substitui o DNA com força normativa absoluta. Lindo isso! E olha, se por um lado o STF iguala os cidadãos de forma tão bonita dentro da estrutura familiar, como é que ele lida com a igualdade e a hierarquia dentro das próprias estruturas da máquina do Estado? Aí a dinâmica muda completamente. Muda mesmo. Isso nos leva diretamente ao nosso próximo tema, que é a ação direta de inconstitucionalidade 5.531, lá do estado de Sergipe. Isso. E aqui mudamos de cenário total. Total. A lei sergipana criou uma regra que permite a redução do tempo para a transferência, a inatividade, a famosa reserva remunerada, para militares que ocuparam o cargo de comandante-geral ou chefe do Estado-Maior-Geral. E o Supremo avaliou essa regra e decidiu, por unanimidade, que ela é perfeitamente constitucional. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui, tá? Fique à vontade. A primeira reação de grande parte da nossa audiência pode ser de ceticismo. Porque, à primeira vista, aposentar o chefe supremo mais cedo, reduzindo o tempo de serviço só porque ele chegou ao topo, isso não soa como a própria definição de privilégio injustificado? Se a gente pensar com a cabeça do mundo corporativo civil, soa assim. Pois é. Por que a Constituição permitiria isso? Num escritório, se um diretor deixa a chefia, ele volta para a mesa dele e a vida segue, né? Exato. Mas se conectarmos isso com o panorama geral das corporações militares, a lógica é outra. A intuição civil não se aplica. Como assim? Segundo os artigos 42 e 142 da Constituição, as corporações militares têm um DNA institucional próprio, baseado na mais rígida hierarquia militar. Ah, entendi. A justificativa do STF não é premiar o oficial, sabe? É proteger a ordem e a disciplina castrense da corporação. Deixa eu ver se eu peguei a visão. Pensa na cadeia de comando. Um coronel assume o comando geral, vira autoridade máxima, toma decisões drásticas, pune, promove. Exato. E aí, quando o mandato dele acaba, se ele não for para a reserva, o que acontece? Ele volta para a tropa ativa. E passa a ser subordinado a um novo comandante-geral que até ontem mesmo recebia ordens dele. Nossa, ou pior, subordinado a um oficial que tem uma patente inferior à que ele detinha no comando. Precisamente. Isso cria um curto-circuito na espinha dorsal da disciplina. O respeito à autoridade fica totalmente comprometido. Caramba, a fricção não seria só, tipo, um climão no refeitório do quartel. É um risco funcional sistêmico. É um risco gigante. Porque numa estrutura onde ordens envolvem segurança pública, uso de força letal, a quebra de protocolo pode fraturar a corporação inteira. A legislação estadual age preventivamente. Ela tira esse ex-comandante do xadrez ativo para preservar a estabilidade da instituição. Não seria funcional manter ele ali. Faz todo sentido. E tem a questão dos estados também, né? Tem, é um pilar importante dessa decisão. A Corte reforçou que a União legisla sobre diretrizes gerais, mas os estados têm a competência para definir as regras específicas de inatividade dos seus militares. Entendi. Então o estado de Sergipe só exerceu a autonomia dele. Exato, organizando as próprias regras dentro do Pacto Federativo. Bom, e já que a gente está falando de estados exercendo a autonomia para organizar a segurança pública, vamos pegar o gancho e olhar para uma corporação recém-criada. Ah, o caso das polícias penais. Isso. Dado a 90 do Piauí e a DO 91 do Pará. O contexto, para quem está ouvindo, é a Emenda Constitucional 104 de 2019, que criou a Polícia Penal. Isso, e as ações judiciais alegavam que os governadores desses estados estavam em estado de omissão inconstitucional. Porque eles não regulamentaram a nova força, certo? Exato. O argumento era que, se a emenda é de 2019, a falta de estruturação até agora seria uma inércia deliberada. Mas o STF diz que não. Não há omissão inconstitucional. Pera, mas o STF julgou improcedente. Tipo, passaram-se anos. Não parece omissão? Parece.
Mas o STF faz uma distinção muito técnica entre silêncio negligente e a complexidade natural da administração pública. Ah, conta mais sobre isso. Implementar uma polícia penal não é como assinar um decreto e pronto. Você não muda o nome no crachá e resolve o problema. Imagino que envolva muito dinheiro. Muito. Exige transformação de carreiras de agentes penitenciários, impacto financeiro atuarial gigantesco, elaboração de estatutos, concurso público. E a famosa adaptação à conjuntura fiscal da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Com certeza. O Supremo viu nos autos que há providências sendo tomadas. Tem comissões técnicas trabalhando, estudos de impacto orçamentário. O processo está andando, só que no tempo da burocracia real. A analogia que me vem à mente é tentar trocar o motor de um avião comercial gigantesco enquanto ele está em pleno voo. É uma ótima imagem. Porque o Estado precisa construir toda essa estrutura técnica e financeira pesada, mas sem paralisar o sistema penitenciário atual por um segundo sequer. A segurança das muralhas não pode parar enquanto a lei tramita, né? O tribunal entendeu que a realidade fiscal impõe um ritmo que a vontade de criar a lei não pode simplesmente atropelar. A gente acabou de ver os estados tendo essa autonomia e compreensão do STF para organizar suas polícias, mas até onde vai essa autonomia? Aí a gente entra num terreno bem mais rígido. Sim, porque será que um tribunal de justiça estadual pode mudar as regras do jogo do processo civil? A resposta curta é um belo não. Pois é. Chegamos à ação direta de inconstitucionalidade 7.692 do Maranhão. O TJ do Maranhão tentou estabelecer, no próprio regimento interno, que não caberia o recurso de agravo interno contra decisões monocráticas de relatores. Especialmente aquelas decisões baseadas em incidentes de resolução de demandas repetitivas, os IRDRs. Isso, mas o STF declarou essa manobra inconstitucional. Por quê? Porque legislar sobre direito processual civil é competência privativa da União. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Então o Estado não apita nada aí. Nada. O Código de Processo Civil, que é federal, no artigo 1021, é muito claro. Cabe agravo interno contra decisão de relator. Mas só para entender a dor do tribunal local, os TJs estão soterrados por litígios repetitivos, né? Estão afogados. Então, essa ideia do regimento do Maranhão era uma tentativa de eficiência. Tipo, a tese já está pacificada, o relator aplicou sozinho, vamos cortar esse recurso para desafogar as pautas colegiadas? Sim, a intenção gerencial faz todo sentido, mas a eficiência não pode sequestrar competência legislativa. Os tribunais de justiça não podem escolher quais recursos eles aceitam ou não. Entendi. Eles podem fazer o quê, então? Só podem legislar sobre regras complementares de organização interna. Que Câmara julgue o quê, horário de sessão, essas coisas. Tá, então, o que tudo isso significa na prática? Significa evitar uma guerra processual no país. Se o Supremo liberar isso, o Maranhão corta um recurso, São Paulo muda um prazo, o Rio Grande do Sul inventa outra regra. A gente teria 27 sistemas de processo civil. Nossa, o direito de defesa ia depender do CEP do tribunal. Uma loucura. Exato. Por isso o STF traça essa linha dura da competência. Bom, se os estados são tão limitados no processo civil, como fica o controle do próprio dinheiro? Essa é a grande tensão final de hoje. Sim, e isso nos leva ao último caso, a ADI 7.894, também do Piauí. Uma discussão sobre uma lei estadual que permite usar recursos de um Fundo Estadual de Infraestrutura Logística, dinheiro carimbado para obras, para pagar dívidas de operações de crédito do próprio setor. E o STF julgou essa lei constitucional. Peraí, mas e a reforma tributária? A Emenda Constitucional 132 de 2023 trouxe regras super rígidas para não desviar a destinação de fundos ligados a produtos primários, é verdade. E como o Piauí se safou dessa? O STF detalhou que essa restrição da reforma se aplica apenas a novas contribuições. E a lei do Piauí o trata de uma contribuição já existente, vinculada ao ICMS. Então ela não cai nessa trava automática. Ah, tá. Mas me deixa ser chata com a responsabilidade fiscal aqui. Vai em frente. Usar dinheiro de um fundo de rodovia para pagar empréstimo de banco não cheira a contabilidade criativa. Como a corte diz que não é desvio de finalidade... A corte responde a isso com o que chamamos de vinculação teleológica.
Teleon? O quê? Teleológica. Vem de teleologia, que é o estudo dos fins, do propósito final das coisas. O tribunal notou que os empréstimos que o Estado tomou financiaram a própria infraestrutura. Então, usar o dinheiro do fundo para pagar aquele empréstimo específico atende ao objetivo final do fundo. Ah, a lógica contábil é genial. É como, sei lá, uma família que tem uma poupança chamada reforma da casa. Isso. Aí eles usam a poupança para pagar a fatura do cartão de crédito, mas só porque eles usaram o cartão para comprar o cimento e a tinta. Perfeita analogia. Eles não traíram o propósito do dinheiro. A ponte foi construída com o dinheiro do banco ontem, e o fundo paga a parcela do banco hoje. A vinculação teleológica foi respeitada. Faz muito sentido. O Supremo deu a flexibilidade para o gestor respirar, sem deixar ele rasgar o carimbo do dinheiro público. Exatamente. Equilíbrio puro. Nossa, cobrimos uma vastidão de conceitos hoje. Vimos o STF atuando como um grande maestro da República. Um maestro bem atarefado, diga-se de passagem. Muito. Garantindo que o afeto tem o mesmo peso do DNA para um recém-nascido no exterior, protegendo a engrenagem hierárquica dos quartéis, compreendendo o tempo da política para criar a polícia penal. E traçando aquela linha no chão para os estados, né? Tipo, vocês podem gerir seus fundos com inteligência, mas não podem reescrever o Código de Processo Civil. Exato. E por que isso tudo é tão crucial para a nossa audiência? Porque essas não são teses jurídicas flutuando num vácuo em Brasília. Elas definem o cotidiano. Definem quem é brasileiro, como a segurança pública que patrulha sua rua é gerida, se o cidadão tem direito a um recurso no tribunal e como o dinheiro dos impostos paga as rodovias. A arquitetura do Estado bate na nossa porta todo dia. É a vida real pura. E antes da gente fechar essa análise incrível, eu quero deixar um pensamento provocativo para quem nos ouve levar para a semana. Adoro esses momentos. Mande. Vamos voltar àquela primeira decisão? Se o STF estabeleceu que a adoção gera um direito inquestionável à nacionalidade originária, desconsiderando a barreira biológica, o que isso significa para o futuro do direito internacional privado? Uau, essa é profunda. Né? Num mundo hiperconectado, será que em breve a gente vai ver disputas diplomáticas onde países terão que reconhecer laços socioafetivos construídos puramente de forma digital? Relações à distância virando nacionalidade. Exato. Forçando as leis de imigração globais a se atualizarem para essa nova realidade de famílias sem fronteiras, unidas não por sangue, mas por afeto. Fica a reflexão de um horizonte jurídico bem fascinante. Excelente provocação. Bom, agradeço a companhia de todo mundo neste mergulho nas fontes diretas do nosso direito. Um grande abraço, continuem questionando as estruturas e até a nossa próxima discussão de hoje.